A paz do Senhor, amados e queridos irmãos. Aqui é o presbítero Diego Rezende e nós estamos aí dando continuidade à nossa série de aulas aí do curso básico de teologia. Já estamos na segunda aula da matéria de teologia. Nós postamos aqui 4 vídeos da matéria de educação cristã, postamos também 4 vídeos de liderança e administração eclesiástica e agora nós estamos na segunda aula de teologia. Nós vamos postar aí 4 vídeos de teologia e 4 vídeos de bibliologia. Então fica comigo nesse vídeo e bora lá para mais uma aula. Então bora lá. Tipologia de Cristo nos textos veterotestamentários. Não são poucas as tipologias de Cristo no Antigo Testamento. Só lembrando que nas páginas do Novo Testamento não encontramos tipologia em relação a Jesus Cristo. A pergunta é: o que é tipologia? Bem simplificado este assunto, tipologia é o estudo dos tipos, do idioma grego tipoi, que são encontrados nas páginas veterotestamentárias, que estabelece um modelo de eventos, coisas ou pessoas que se cumprirão no Novo Testamento. Desta forma, define-se que um tipo é uma forma de apresentar de maneira bem simbólica uma verdade que ainda não existe, mas que virá à existência num tempo determinado. O conteúdo tipológico veterotestamentário agrega em si uma grande quantidade de figuras de linguagem, como já estudamos anteriormente. Entretanto, no livro do Gênesis, encontramos uma grande variedade de tipologia cristológica, que direciona a atenção do estudante ou do leitor das Escrituras para uma melhor compreensão do ministério humano de Cristo Jesus, relacionada à sua obra redentora. Então, nós vemos aí que vamos ver os tipos de Cristo no Antigo Testamento. É de forma simbólica, metafórica, como nós vimos aí na aula anterior sobre as figuras de linguagem que nós aprendemos na aula anterior. Então, o tipo é cumprido no Novo Testamento. Os tipos que apresenta no Antigo Testamento são cumpridos no Novo Testamento com a pessoa de Cristo. Então, no Novo Testamento não existe razão para ter tipo, porque o tipo, o antípopo, já se cumpriu, que é Cristo. Ele já veio, então nós não vemos tipo no Novo Testamento. Mas no Antigo Testamento existem vários tipos que apontam para a pessoa de Cristo. E nós vamos aprender aí nessa aula. Em relação ao assunto aqui predisposto, podemos destacar alguns tipos. Não destacaremos todos, pois o espaço seria insuficiente, mas alguns tipos podem ser apresentados como: letra A, Adão. Esse é o tipo de Jesus Cristo, pois veio à existência sem natureza pecaminosa e recebeu o ministério de governo mundial e deu origem a uma nova humanidade. Em Gênesis, Adão foi o primeiro a ser identificado como a imagem e semelhança do Criador e portador de uma alma vivente. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45, Jesus Cristo é o último Adão. Entretanto, ele é o Espírito vivificante. Então nós vemos aí que Adão é um tipo de Cristo. Jesus, ele é apresentado por Paulo como segundo Adão. Segundo Adão. Assim como Adão não tinha uma natureza pecaminosa, Jesus também veio sem a natureza pecaminosa. A diferença é que Adão pecou no jardim e Jesus venceu no deserto. Jesus venceu no deserto. Porém, Adão é o tipo de Cristo. É o tipo de Cristo. O segundo aí, letra B, outro vulto veterotestamentário, é que serve como a tipologia de Cristo Jesus, é identificado como criador da Arca da Salvação. Tanto Noé como a Arca apontam antecipadamente para o projeto de salvação que está proposto por Deus antes da fundação dos mundos.
embora esta salvação estava condicionada exclusivamente a Noé e a sua família, a salvação que nos é apresentada por Jesus Cristo tem como objetivo de salvar a todos que nele creem. Então, olha só, Noé também é o tipo de Cristo. Noé construiu na sua época, no seu período, um projeto de salvação para a sua família. E ele executou o projeto de salvação, que era a arca. Assim também Jesus executou o projeto de salvação para a humanidade. Ele cumpriu o projeto do Pai de salvação. Letra C aí, Melquisedeque. Se em Jesus Cristo há algum tipo de mistério a ser desvendado, em Melquisedeque não é diferente. Entretanto, o que corrobora com o assunto em pauta é que Melquisedeque é uma figura que surge no livro de Gênesis como sumo sacerdote, dando assim legalidade ao sumo sacerdote de Jesus Cristo. Embora Jesus Cristo veio do Pai, mas seu sacerdote é segundo a ordem de Melquisedeque. Salmo 110, verso 4. Um sacerdócio que não teve origem em alguém, ou que foi transferido para outrem. Então Melquisedeque aí, rei de Salém, cidade de paz, ele é o tipo de Cristo também. E Cristo, ele vem como sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. O autor dos Hebreus diz isso. Então, Melquisedeque é um tipo de Cristo. Ele aparece como um tipo de Cristo no Antigo Testamento, Melquisedeque. Assim como Adão e Noé também aparece como um tipo de Cristo. Vamos ver outro personagem? Letra D, Isaac. Aqui temos uma grande variedade de tipologia em relação a Jesus Cristo. A tipologia da humanidade de Jesus, a tipologia da divindade de Jesus, e na tipologia da humanidade de Jesus, Isaac foi o filho de promessa. Recebeu seu nome antes mesmo de ser gerado, e veio na plenitude do tempo de Abraão. Cumpre-se a promessa de um legado, levando ao sacrifício pelo próprio Pai. Trouxe alegria aos seus pais. Em relação à divindade de Cristo, Isaac também é uma tipologia de Cristo baseando no casamento dele com Rebeca, que é uma tipologia da igreja. Então Isaac aí também é uma das figuras, um dos tipos do Antigo Testamento que aponta para Jesus. Isaac é o tipo de Jesus porque assim como Abraão, o pai, levou Isaac para o sacrifício, em João capítulo 3, versículo 16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho amado para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, o exemplo aí de tipologia. Abraão, tipologia do pai, Isaac, tipologia do filho. Depois de forma divina, Isaac também é a tipologia do noivo que se casa com a noiva, que é Rebeca, que é uma tipologia da igreja. Então nós vemos aí Isaac como tipo de Cristo também. Outro personagem veterotestamentário que aponta para a vida e ministério de Cristo é a pessoa de José. Foi invejado pelos seus irmãos, teve um projeto prematuro sendo revelado, foi traído e vendido por moedas de prata, mas após tudo isso ele foi exaltado, glorificado diante dos olhos de seus irmãos e de toda a sociedade. Então José aí também é um tipo de Cristo. Assim como Jesus foi invejado, José foi invejado. Assim como José foi invejado, Jesus foi invejado. Assim como José foi traído, Jesus foi traído. Assim como José foi vendido, Jesus também foi vendido. Assim como José foi culpado inocentemente, acusado inocentemente, Jesus também foi acusado inocentemente e foi condenado. Assim também José foi condenado sendo jogado na prisão. Então nós vemos aí também José como tipo de Cristo, o tipo de Cristo. E existe mais detalhes, aí você tem que se aprofundar mesmo nessa matéria que é tão rica em informações sobre a tipologia. Letra F. Moisés
é outra figura que tipifica o Senhor Jesus Cristo. Em primeiro lugar, ele foi enviado ao Egito, uma referência ao mundo, para libertar o homem da escravidão. Foi guiar o seu povo pelo deserto, alimentando-os com alimentos materiais, o maná, representado a multiplicação dos pães e do peixe, e com alimento espiritual, representando o ensino e a pregação que foram aplicados em seu ministério, além de revelar a pessoa do Pai aos filhos de Israel. Então nós vemos aí a letra F apresenta aí Moisés como exemplo aí que tipifica Jesus também. Moisés foi o libertador e Jesus é o nosso libertador. Moisés libertou o povo do Egito. Jesus nos libertou do mundo de escravidão. O povo estava no Egito escravizado e nós estávamos no mundo escravizado e fomos libertos por Jesus. Então, Moisés também aí é o tipo de Cristo. Letra G, a lei. Em relação ao conteúdo da lei de Deus, Jesus é tipificado por alguns elementos como o tabernáculo, os utensílios do tabernáculo, os sacrifícios e ofertas, os rituais e purificações, todos os elementos que somam ministração do sacerdócio araônico apontam para o ministério de Jesus Cristo, mas o mais especial de todos eles foram o cordeiro e os 2 bodes, o bode emissário e o bode sacrificial. Então nós vemos aí a lei também apontando como tipo de Cristo, como, por exemplo, o tabernáculo, os utensílios do tabernáculo, os rituais litúrgicos, tudo aponta para Cristo, o cordeiro que é morto e o bode que leva o pecado, a culpa, isso tudo aponta para Cristo. Cristo aparece. O tabernáculo é o exemplo de Cristo, os utensílios, por exemplo, a Arca da Aliança, que representa a presença de Deus. Jesus é a presença de Deus manifesta entre os homens. A mesa dos pães da apropriação, ele disse, eu sou o pão da vida. O candelabro, ele disse, eu sou a luz do mundo. O candelabro é aquilo que emitia luz. O altar de incenso fala da intercessão, ele é o nosso intercessor, ele disse que estaria conosco até a consumação do século, intercedendo junto ao Pai. Ele é a pia de bronze, porque ele disse que ele é a fonte de água. Ele é o altar do holocausto, porque ele é o sacrifício que está no altar do holocausto. Ele é o cordeiro que é morto pelos nossos pecados. João disse isso em João capítulo 3, versículo 30. Eis aí o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então nós vemos aí a lei representando Jesus, tipificando Jesus. Então esses aí foram os tipos de Cristo. E o rei Davi, para finalizarmos aqui a tipologia, destacamos a pessoa do rei Davi. Davi foi em diversos pontos uma tipologia de Jesus Cristo, tornando-se assim um dos personagens singulares nesta coleção de figuras de linguagem. Sugiro que o professor desta matéria faça uma lista dos pontos que indicam Davi como este tipo de Cristo. Indique os seus alunos para que todos possam ter a mesma compreensão. Então, olha só, Davi é o tipo de Cristo porque ele também foi rejeitado pelos irmãos, foi perseguido pelos irmãos. Ele foi levantado como um rei sem consentimento de muitos. Ele venceu o mundo, assim como Davi venceu Golias. Jesus venceu o mundo, venceu o pecado, venceu a morte. Jesus mostrou ser um vencedor. Ele era pastor de ovelhas. Jesus é pastor das nossas almas, das nossas vidas. Ele é o bom pastor. E existem vários pontos em Davi que mostram ele como um tipo de Cristo. O tipo de Cristo. E ele é um exemplo também de obediência, de submissão, de devoção a Deus. Davi tem vários pontos aí que marcam a tipologia de Cristo. Então esses daí são alguns, existem outros que marcam a tipologia de Cristo. Então olha só, por que fazer teologia? Porque todo homem deve conhecer a Deus. Todo homem deve conhecer a Deus.
Em conformidade com a fala de Paulo em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, quando ele diz o seguinte: ora, o homem natural não pode compreender as coisas do Espírito de Deus, porque ele aparece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Podemos compreender que nenhum homem que busca estudar a Bíblia utilizando-se para isso de métodos naturais consegue entender os oráculos do Senhor. Como podemos então conhecer ao Senhor, sendo ele um ser incógnito, um ser que está acima de toda qualquer compreensão intelectual humana? Então, todo homem deve conhecer a Deus. Letra A, primeiro, devemos ter a plena humildade de aceitar que a única revelação que possui deste maravilhoso Deus é as Escrituras Sagradas, que ele, por espontaneidade, nos concedeu. Antes de Deus revelar a sua palavra escrita, dando aos homens conhecê-lo assim como ele é, os que foram agraciados com esse conhecimento do Eterno foram pela forma literal que ele se revelou, Então, a primeira coisa que nós temos que entender é que sem a Bíblia, sem as Sagradas Escrituras, é difícil alguém conhecer a Deus. Ele deixou a sua palavra para mostrar, se revelar ao homem. Então, o primeiro passo para conhecer a Deus é através da sua palavra. Segundo, devemos aceitar a realidade plena que o homem, com todos os seus recursos técnicos, científicos, jamais poderá adentrar na atmosfera do Espírito do Senhor e prescrutar ou sondar sua inefável natureza. Somente o Espírito Santo faz isto, ou seja, revela as profundezas de Deus. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10. Esta é a maior certeza que estamos na direção certa em relação ao conhecimento de Deus, ou seja, quando estamos sendo conduzidos pelo Espírito Santo. Então, olha só, é pelas Escrituras que conhecemos a Deus e pelo relacionamento que nós temos com o Espírito Santo, porque ele nos revela o Senhor, ele nos mostra o Senhor. Então, este relacionamento com o Espírito Santo me condiciona a conhecer mais da sua palavra e entender acerca da sua pessoa. Terceiro, devemos entender que Deus se revela a quem ele deseja se revelar. Sendo assim, mesmo que alguns estudem sua palavra, não conseguirão entender sua revelação, pois a intenção de ter o conhecimento para Deus é mais importante do que a utilização deste conhecimento. Tenho sido solicitado por diversas vezes para dar orientação de como interpretar as Escrituras Sagradas. Claro que existem técnicas que são recursos obtidos pela hermenêutica para o comunicador da palavra de Deus possa fazer cumprir o seu ministério com mais precisão. Entretanto, esse recurso não garante ao pregador que ele terá uma revelação de Deus para a sua igreja. Esta revelação só é recebida se o próprio Deus desejar revelar, entendeu? Por mais que eu use a técnica da hermenêutica, as ferramentas que estão contidas na hermenêutica para fazer uma boa exegese do texto, mesmo assim, eu tenho que ser dependente do Espírito Santo de Deus para que Deus venha me revelar qual é a sua vontade para a sua igreja. Para a sua igreja, revelar aquilo que ele quer revelar, que ele deseja revelar, que está na vontade dele de revelar. Amém? O Senhor veio ao longo do tempo se comunicando com a humanidade, de acordo com o autor aos Hebreus, falando de muitas vezes e de muitas maneiras. Porém, para que estes homens pudessem obter de Deus o verdadeiro conhecimento de sua pessoa, ele deve que atender os critérios estabelecidos pelo Senhor. Todavia, não é bem isso que vemos no passado da humanidade. O homem sempre teve dificuldade em colocar em prática as diretrizes do Senhor, em especial as que o levaria ao genuíno conhecimento do Filho de Deus. Filho de Deus. Então, nós temos aí que atender os critérios da palavra de Deus. Atender
os critérios da palavra de Deus, para cada vez mais conhecê-lo com maestria, com maestria. Agora, bora ver aqui teorias da não existência de Deus. Existem algumas teorias da não existência de Deus. Não foram poucos que buscaram se enredar por este caminho, na busca de negar a existência de Deus. A própria história da teologia bíblica se encarregou em evidenciar alguns desses conceitos heréticos. Gastaram muito tempo em pesquisas tão somente para defenderem que Deus é uma mitologia inculcada na mente dos homens pobres de pensamentos. Todavia, todo este esforço não passou de meras e efêmeras teorias, que de nada serviu para que os objetivos dos homens incrédulos fossem alcançados. Aqui, enquanto prosseguimos em nosso estudo sobre este ser maravilhoso, iremos destacar alguns desses vultos heréticos que se esforçaram no afã de contradizer as verdades da Bíblia. Eles conduziram ainda e conduzem diversas pessoas ao caminho da mentira, levando-os a crerem que estão apoiados na verdade. Então, bora ver aí algumas teorias da não existência de Deus. Primeiro aí, ó, o ateísmo. O ateísmo pode até parecer que não é verdade, mas de vez em quando, existe um ateu aí do teu lado, querendo te convencer de que o ateísmo é a própria verdade. A frase mais comum do ateu é não acredito. Você pode até não estar levando muito a sério o que eu estou lhe ensinando neste ponto da matéria. Pois bem, vou lhe dar algumas informações básicas sobre os fundamentos do ateísmo e que você poderá tirar suas conclusões. Em primeiro lugar, o ateísmo pode e deve ser considerado desde que alguém se posicione em negar uma crença ou algo que esteja dentro da sua própria crença. Em segundo lugar, o ateísmo não se resume apenas em dizer que Deus não existe. Não. O ateísmo pode ser identificado desde que algo que esteja relacionado a Deus ou à igreja seja severamente rejeitado e que suas mensagens, ensinos, doutrinas, promessas não desperte a plena confiança em alguém. Posso dar aqui alguns exemplos do mais frequente entre os ateus religiosos, antes de falar dos ateus incrédulos. Então, o ateísmo aí é uma das teorias da não existência de Deus. E nós vamos dar aqui alguns exemplos aqui mais frequentes entre os ateus religiosos, antes de falar dos ateus incrédulos. Quando acontece uma ação sobrenatural do Espírito Santo no seio da igreja, e alguns se alegram, pois creiam que o Senhor que está realizando, isto é a manifestação de um crente. Mas existem os que não se alegram por não acreditar nesta ação e nem na sua possibilidade de existir. Esse indivíduo ou grupo já se revela como ateu. Lembra-se, você pode estar pregando em uma igreja evangélica, porém para um grupo de ateus, de pessoas que não acreditam na manifestação do Espírito Santo de Deus. Letra B. Quando você prega ou ensina sobre as verdades bíblicas para um indivíduo ou grupo, e eles rejeitam determinantemente sua ministração, você está diante de um indivíduo ou um grupo ateu. Jesus esteve diante desses grupos por diversas vezes. Em alguns lugares ele foi impedido de realizar milagres justamente pelo fato de existirem ali mais ateus do que crentes. Então, ateu não é só aquele que diz que não acredita em Deus. Tem pessoas que estão no meio da igreja e são ateus, que não acreditam no poder e na manifestação de Deus. Não acredita no poder e na manifestação de Deus. Na verdade, existem vários grupos ou tipos de ateus espalhados por diversos segmentos da sociedade. Inclusive, uma parte desse grupo acha-se no interior de inúmeras igrejas evangélicas. De forma bem sucinta, quero apresentar a você algum desses grupos. O ateísmo privado, este grupo, é bem diferente dos outros. É identificado como sendo relutante de tudo que se relaciona com
a Deus. Tudo que for direcionado ao ensino de Deus não existe. E de alta importância para que esse tipo de ateísmo, entretanto, eles não se posicionam publicamente. São mais restritos, ou seja, secretos. Então tá aí o ateísmo privado. Bora aqui, ó. Os não teístas. Este grupo de ateus é bem conhecido pelo método de interagir com outras pessoas, usando para isso os critérios que são usados pelos servos do Senhor na evangelização. Eles pregam e ensinam elementos contrários à existência de Deus, no afã de, com isto, unificarem um grupo maior e mais sólido, levando quanto forem possível se tornarem ateus. Então aí aos não teísta. Já o ateísmo público, este grupo parece ser o mais comprometedor que os demais. Isso se levarmos em consideração que, para os ateus públicos, tem uma religião em um país, em uma afronta nacional. Sendo assim, eles possuem uma política totalmente diferenciada da política de um país laico. Eles não aceitam que se pregue sobre fé em Deus e nem que algo relacionado a isso seja anunciado em torno da sociedade. Além de eles não terem uma religião, eles buscam incansavelmente erradicar as que existem. A terminologia ateísmo procede de uma corrente filosófica que ignora determinada existência de qualquer tipo de divindade. Esse termo é originário do substantivo ateu, que na sua etimologia significa sem Deus, já que o termo theos faz parte de sua composição, unindo a com a theos. Significa negação contra a possibilidade de uma existência. Então isso aí é o ateísmo público. Vamos lá. O gnosticismo. Em relação ao ateísmo gnóstico ou agnosticismo, podemos descrevê-lo da seguinte forma. Esse tipo de ateísmo é o considerado os eventos de origem sobrenatural como algo inacessível à compreensão do homem. Esta terminologia grega significa desconhecido ou não cognoscível. Para os agnósticos, a mente do homem não é capaz de entender racionalmente a existência de Deus ou deuses. É interessante notar que a diferença entre o ateu e o agnóstico é que o ateu acredita de forma objetiva na existência de Deus e o agnóstico, por outro lado, até afirma que Deus existe, porém nega qualquer possibilidade de confirmar essa existência. O ateu da classe dos agnósticos é identificado como alguém que possui dificuldade em crer em qualquer espécie de divindade, além de negar a possibilidade que o ser humano possui em dar prova da existência de Deus ou dessas divindades. Então, nós vemos aí o gnosticismo, também é uma das teorias, porque o gnosticismo ele até acredita em Deus, mas acha que a nossa mente humana é muito limitada para explicar esse ser que é divino. O materialismo. Diante do que estamos estudando, nos deparamos com mais essa questão, que por sua vez irá exigir mais atenção do estudante, pois nos segmentos do materialismo encontramos duas vertentes, o materialismo teórico e o materialismo prático. Em relação a essas duas vertentes, é importante que o aluno possa detectar qual é o materialismo teórico em relação ao materialismo prático. O materialismo teórico é identificado pela ausência de Deus, enquanto o materialismo prático busca se relacionar com Deus. Todavia, os dois parecem ser da mesma ordem. O materialismo teórico é identificado pela rejeição de tudo que seja relacionado a Deus ou ação voltada a Ele. Esse tipo de ateísmo é ao contrário a, número 1, a existência de Deus, a existência da alma e do espírito,
a divindade do Senhor Jesus Cristo, a vida além da morte, a condenação eterna pelos pecados, a ressurreição dos mortos e a necessidade de ter qualquer tipo de temor ao Senhor. O materialismo prático defende tudo que é materialismo teórico, rejeita. O problema maior sobre isso é que o materialismo prático ou religioso considera a vida em volta tão somente dos bens materiais. Não está enquadrada na fala de Jesus Cristo, em Mateus capítulo 6, versículo 25 ao 34, mas está nitidamente em conformidade com Salomão em Eclesiastes 2, do 1 ao 11. Preocupa-se com a riqueza desta vida, que se importa com o que ocorrerá na eternidade. O materialismo, na verdade, não passa de um conceito filosófico que, por sua vez, busca assumir que a existência do homem, tanto quanto sua origem, está fomentada na matéria e nada mais. Então nós vemos aí dois materialismos, o teórico e o prático. O teórico ao contrário de tudo aquilo que é Deus, que fala sobre Deus, sobre a existência da alma, do espírito, a divindade do Senhor Jesus Cristo. Esse é o materialismo teórico. O materialismo prático, ele já é um materialismo que até crê na existência de Deus, porém, ele é muito envolvido com material, e busca a espiritualidade para se envolver de forma material, ter sucesso material. Esse é o materialismo prático. O panteísmo. Podemos assim dizer que o panteísmo seja um conceito ou sistema religioso que busca realizar apologias, relacionar tudo da existência na criação, como se fosse Deus e Deus é tudo e tudo que está criado. Essa doutrina busca ensinar que a identidade de Deus é substancial, ou seja, que ele é fundamental, que é harmoniosamente com a mesma identidade do universo. Desta forma, a identidade de Deus e a do universo se tornam uma só, sendo inseparáveis. Sendo assim, todas as coisas são Deus e Deus é todas as coisas. Simplificando, o panteísmo é uma crença que define uma forma concludente de que todos que existem se tornam um Deus e Deus se torna como tudo em todos. Podemos concordar com os que afirmam que o panteísmo é semelhante ao politeísmo, ou seja, a crença de diversas divindades. Entretanto, excede tudo isso. Quando afirma que tudo é Deus, tanto os elementos que compõem a flora como os cosmos deve ser visto como sendo Deus. Então, o panteísmo, ele aponta tudo é Deus. A natureza é Deus, o sol é Deus, a água é Deus, as estrelas é Deus, a lua é Deus. Então, isso aí é o panteísmo. Tudo é Deus. Tudo é Deus. Então, esse é o panteísmo. Diferente do politeísmo. O politeísmo, poli significa vários no grego, teísmo vem de Deus, vários deuses. É quem tem vários deuses. É diferente, várias imagens de deuses. É igual na cultura egípcia. Tinha deus Ap, deus Tote, deus Anut, deusa Heket, deus Ra, deus Amon-Ra. Então isso aí é politeísmo. Eles adoram vários deuses. Já o panteísmo, tudo é Deus. A criação é Deus, a natureza é Deus, a água é Deus, o fogo é Deus, o cosmo é Deus, tudo é Deus. Então, isso aí é o panteísmo. Agora bora lá para o politeísmo. O politeísmo é um sistema religioso que consiste na crença de diversos diferentes deuses. Os que professam essa crença admitem que existam diversos tipos de deuses e deusas. E para cada um deles existe uma ação com uma dedicação diferenciada. O termo politeísmo é uma junção de duas palavras gregas, poli, que significa muitos, e theos, que significa Deus. Sendo assim, a visão politeísta consiste em defender que a existência de vários deuses no céu e na terra, que atua em grande e beneficência para com os homens. Todavia,
A Bíblia é bem eficática em refutar essa crença. Então, nós vemos que a Bíblia refuta o politeísmo, né? Essa junção aí de vários deuses. Então, nós cremos no monoteísmo. Mono vem de um, Theos vem de Deus, um somente Deus. Existem somente 3 religiões que são monoteístas. O islamismo, o judaísmo e o cristianismo. Essas 3 religiões são monoteístas e não politeístas. As demais religiões, a maioria delas são politeístas, adora muitos deuses. Somente o cristianismo, o judaísmo e o islamismo têm somente um Deus. Assim, nós ficamos nesta aula aí, finalizando sobre as teorias da não existência de Deus. E até a próxima aula. Daqui a pouco nós estamos aí postando nossa 3ª aula de teologia, para depois darmos início aí à matéria de bibliologia. Quero te pedir aí, se essas aulas estão te ajudando de alguma forma, compartilha esse vídeo, curte, ativa as notificações aí, se assina no canal, vai ser uma bênção aí para nossa continuidade nesse projeto aí de aulas online para os estudantes da Bíblia Sagrada. Então, curte aí e nos segue também nas redes sociais. Amém? Shalom, Deus abençoe e até a próxima aula.